Graça e paz. Queridos, quero aqui fazer uma reflexão da palavra de Deus a respeito de Jesus. Jesus, amoroso, bondoso, misericordioso, tudo isso sabemos que Ele é. Sim, Ele é tudo isso e muito mais, e muito mais. Mas um fato que nos deixa meio que perplexos a respeito de Jesus, naquele momento que ele entrou no templo, porque Jesus queria muito ir ao templo, que era a casa de Deus naquela época. Ele queria ir ali para poder adorar o Pai. Como um judeu, ele também queria adorar o Pai na casa do Pai. Ele tinha muita vontade de ir ali. E chegando ali, ele contemplou coisas que o desagradou muito. Mas na verdade, Jesus, além daquelas coisas erradas que ele estava vendo, a dor maior que ele deveria ter sentido foi realmente que era por causa também daquela transgressão que ele iria ser levado à cruz. Sim, porque Jesus veio fazer um concerto com Israel, né? E através desse concerto iria trazer a graça de Deus a toda a humanidade. Aqui no livro de João, capítulo 2, versículo 14, diz assim: E achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas ali sentados. Olha só o que eles estavam fazendo da casa do Pai. No versículo 16 está escrito assim: E disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu Pai casa de negócio. Jesus ficou realmente indignado. Fizeram da casa do Pai casa de negócios. Que tristeza! Sendo que aquelas pessoas que estavam ali, aqueles homens responsáveis, não gostaram daquilo que Jesus fez. E indagaram ele. No versículo 18, diz assim: Protestaram, pois, os judeus, perguntando-lhe: Que sinais de autoridade nos mostras, uma vez que fazes isto? Respondeu-lhe Jesus: Derribai este santuário, e em 3 dias o levantarei. Jesus aqui, praticamente, ele já estava anunciando o que iria acontecer. Aquele santuário ia ser derrubado, mas Jesus estava se referindo ali ao levantar do santuário em 3 dias. Ele estava se referindo ao corpo dele. Sim, o corpo dele, que ia ser levantado na cruz. Jesus já estava anunciando. E ele estava também dizendo que o santuário era o que? O templo. Derrubai esse santuário, e em 3 dias eu levantarei. Então, podemos crer que o santuário antigo, que era o templo, seria o santuário corpo de Cristo, iria ser substituído pelo santuário corpo de Cristo. Isso que Jesus falou. E realmente aconteceu ali na cruz. Ele levou o corpo dele, foi até a cruz para poder perdoar os nossos pecados. Logo após, Jesus ressuscitou e através do Espírito dele habitando em nós, ele fez de nós o verdadeiro santuário. Por isso, a igreja é chamada como o corpo de Cristo. Quando Jesus disse que em 3 dias levantarei o santuário, eles também acharam aquilo um absurdo, porque eles estavam achando que
Jesus ia levantar um outro santuário de pedra. E eles indagaram no versículo 20, dizendo: 46 anos foi edificado este santuário e tu levantarás em 3 dias? Ou seja, estavam achando que seria um outro santuário de pedra. Mas não, no 21 diz assim, mas ele falava do santuário do seu corpo. Então esse foi o santuário que substituiu aquele santuário. Uma certa vez, Jesus, ele foi tirar água num poço, lá em Samaria. E ali ele encontrou uma mulher que foi também tirar água. Jesus teve uma conversa com aquela mulher. A mulher queria saber a respeito de onde deveria se adorar, porque os samaritanos adoravam ali naquele monte, mas os judeus adoravam em Jerusalém, no templo. Templo esse que o próprio Cristo disse que iria ser derrubado e que ele levantaria outro. E eles não entenderam naquela época. Mas Jesus ali, conversando com aquela mulher indagou. Por quê? Porque realmente o templo ficava em Jerusalém. O templo ficava em Jerusalém. E aquela mulher adorava ali naquele monte, porque eles não se comunicavam, samaritano com os judeus. Mas Jesus, passando pelaquela cidade, parou e deu atenção àquela mulher. Então aquela mulher diz aqui em João capítulo 4, versículo 20 em diante, diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher: Eu sei que vem o Messias e que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: Eu o sou, eu que falo contigo. Que maravilha, queridos! Essa passagem nos faz refletir muito a respeito do templo. Por quê? Porque Jesus já estava dizendo para aquela mulher que não seria mais no templo o lugar de adoração. Quando Jesus foi ao templo, naquela passagem de João capítulo 2, e que teve aquela conversa, aquelas pessoas que estavam fazendo bagunça ali no templo, na casa de Deus, Jesus disse que o templo seria derrubado e ele iria levantar outro, que seria o corpo dele. Mas para aquela mulher, ele já estava dizendo que não seria mais no templo, que seria o lugar de adoração. Aquele templo não seria mais o lugar de adoração, e nem no monte. Então Jesus disse para aquela mulher: Olha, mulher, nem aqui neste monte, nem lá em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, ninguém vai mais ao templo para adorar. E ele disse mais: porque os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Quando Jesus falou para aquela mulher que nem em Jerusalém e nem no monte iriam adorar, Jesus já estava dizendo para ela que aquele templo seria derrubado. Praticamente era isso, porque Jesus também
ele já sabia que aquele templo ia ser derrubado, que ele ia levantar outro, que era o corpo dele. Então ele já estava dizendo para aquela mulher: vem a hora, e já é, que nem em Jerusalém, nem neste monte adorareis o Pai. Ou seja, não vai existir mais aquele lugar lá para se adorar, para alguém ir lá na casa para se adorar. Não, a adoração não seria mais num templo de pedra e nem neste monte, mas a adoração seria em espírito e em verdade. Isso que Jesus estava falando para aquela mulher. Algo que deixa a gente muito feliz diante de todas essas palavras de Jesus é que em um certo momento ele diz para a mulher: mulher, crê-me, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Olha só, vem a hora, ainda vai vir ainda, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Mas logo depois, Jesus diz assim: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Interessante. Primeiro ele diz que mulher, crê-me, a hora vem, porque a mulher ainda não estava crendo nele. Ele sondou o coração daquela mulher. Ele viu que verdadeiramente ela não estava crendo nele ainda. Por isso que ele falou: vem a hora. Mas no outro versículo ele diz: vem a hora e agora é. Por que agora é? Porque ele viu que ela creu. Então no momento que ela creu, ele: vem agora a hora e agora é. Porque ela creu. Então ele está dizendo, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, em verdade. E diz mais: porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Porque em espírito e em verdade, Jesus disse: vem a hora e agora é, porque Jesus alcançou. E ele disse que o Pai procura a tais. Na verdade, Jesus foi àquele poço, não foi para beber água. Jesus foi para encontrar aquela mulher, porque ele viu que ela era uma verdadeira adoradora, tinha sede de adoração, e Jesus foi lá oferecer a água viva a ela. E Jesus disse que o Pai procura a tais, ou seja, Jesus estava dizendo para aquela mulher: eu vim encontrar-te, eu vim te oferecer a água viva. Na verdade, eu vim não para beber a água, mas para dar a água viva. Muito nos alegra isso, meus irmãos, muito nos alegra. Por isso, meus queridos, vamos ler a palavra de Deus, o Evangelho da graça de Deus. A palavra de Deus diz que como crerão se não há quem pregue? Como entenderão se não tem ninguém para ensinar? Nós não precisamos de um templo de pedra para crer em Cristo. Nós precisamos de ouvir. E ouvir a palavra, você pode ouvir dentro de um quarto, de uma sala, mas também você pode ouvir em qualquer lugar.
Não existe um lugar específico para ouvir e crer. Você está ouvindo essa palavra. O importante é ouvir a palavra e crer. E a palavra de Deus diz: se creres, verás a glória de Deus.